Amém. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o Senhor que nos reuniu em um só corpo. Ele é presente, Ele está conosco. Vamos abrir nossas Bíblias em Mateus capítulo 5, no versículo 1. Evangelho segundo Mateus, capítulo 5. Quando o irmão Adriel falava no início, da reunião, sobre aquela palavra que o Senhor enxugará dos nossos olhos toda lágrima, Isso enche o nosso coração de alegria, de consolação. Realmente o nosso Senhor Jesus disse que bem-aventurados são os que choram, porque eles serão consolados. Amém? Essa deve ser a nossa esperança mesmo. A nossa consolação deve estar, de fato, no reino que virá. Amém? Não nesse mundo, não nessa terra. Não podemos ter esperança aqui nesse mundo. O reino do nosso Senhor, do qual também fazemos parte, somos filhos do reino, não é desse mundo, como Jesus disse. Então, essa deve ser nossa esperança. Nunca seremos plenamente consolados aqui. Não, aqui não é o nosso lugar. A nossa pátria está nos céus, diz a Bíblia. Aqui não é o lugar do nosso descanso. Nosso descanso é na glória com o nosso Senhor. Ele, Jesus Cristo mesmo, é o nosso descanso. Então, temos meditado acerca do reino de Deus, porque o reino está vindo. Ao mesmo tempo, ele já está entre nós. O Rei dos Reis habita em nossos corações e o reino está vindo. Por isso, João Batista pregava dizendo: arrependam-se, porque o Rei está voltando, o Rei está chegando, o Rei está vindo. Para nós, ele está voltando, porque é a segunda vinda do nosso Senhor. Ele virá agora como um juiz, E o reino está vindo. Devemos preparar o caminho da sua vinda, nos arrependendo, preparando o caminho do Senhor. Então, o Senhor falou muito do reino. Ele estava preparando muito os seus discípulos. Ele ficou ainda após a ressurreição 40 dias falando das coisas concernentes ao reino. Então, precisamos ter a nossa esperança nesse reino. Como foi dito também, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Antes de nós continuarmos de onde paramos ali meditando, gostaria de enfatizar ainda aqui o fato de Mateus capítulo 5, verso 1, diz assim: Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte e, assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos. E abrindo a sua boca os ensinava, dizendo, Então nós podemos ver aqui que esse ensino é colocado como a constituição do reino de Deus. Cada nação tem o seu regimento, a sua constituição federal. Mas Jesus estava aqui promulgando essa constituição do reino dos céus. Princípios celestiais. Características dos cidadãos do reino dos céus. Daqueles que são do alto, de cima. Daqueles que já nasceram de novo. Então nós vemos aqui que Jesus, vendo a multidão, ele subiu ao monte. E assentando-se, aproximaram-se dele os discípulos. Não foram todos, embora toda aquela multidão que estivesse no monte, mas quem se aproximou de Jesus foram os discípulos. E abrindo a boca, Jesus os ensinava, os discípulos. A palavra discípulo significa aquele que aprende, é um aprendiz. É aquele que é ensinável, que pode ser ensinado.
que sejamos assim discípulos, que permitamos o Senhor nos ensinar, nos instruir, nos deixar conduzir, instruir. Porque embora muitos estavam ali no monte, quem se aproximou de Jesus foram os discípulos, aqueles que queriam realmente aprender. E Jesus estava ensinando os discípulos, Então devemos também nos aproximar de Jesus e sermos discípulos dele. Nós meditamos em outra ocasião que o discípulo é aquele, não só que ouve e crê, mas é aquele que deixa a palavra de Deus permanecer no seu coração e trabalhar na vida dele. A palavra de Deus está trabalhando nos nossos corações. Se a palavra de Deus está trabalhando nos nossos corações, somos discípulos do Senhor. O discípulo é aquele que a palavra trabalha e aí ele frutifica para o Senhor. Amém? Então eu queria dar um pequeno esboço aqui, que podemos dividir assim, parece fazer sentido, esse sermão da montanha, que eu dei uma tarefa aos irmãos para lermos pelo menos 10 vezes o sermão do monte, que são os capítulos 5, 6 e 7 de Mateus, Porque ao lermos várias vezes, a palavra nós vamos guardando, gravando e vamos vendo outras coisas, pela experiência, pela prática de lermos a palavra de Deus. Você sabe que se você lê, depois que lê 4 vezes 5, você já vai vendo outras coisas que você não tinha visto antes. E essa divisão parece fazer sentido para entendermos um pouco sobre esse sermão do monte. Nós estamos falando sobre o ponto número 1 ali, a natureza do povo do reino, que são as bem-aventuranças. Jesus vai trazendo um retrato daquele que é um cidadão dos céus, E então tem a natureza do povo do reino. Nós fomos vendo aqui as características, Depois vem o testemunho do povo do reino, onde ele fala ali de sal da terra, luz do mundo. Depois dos versículos 17 a 48, ele vai falando das leis, como era a lei de Moisés, e agora Jesus diz, eu porém vos digo. Então há muito disso, dentro dessa sessão. Depois a justiça do povo do reino, porque Jesus diz que a justiça deles ali, a quem ele estava ensinando os discípulos, devia exceder, extrapolar a justiça dos escribas e fariseus. A justiça, a conduta, a vida justa dos escribas e fariseus baseava-se apenas na aparência. Então Jesus falou, se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Depois nós vemos também o tratamento do povo do reino com as riquezas, há uma instrução, devemos ajuntar tesouros nos céus, não na terra, e ele vai falando sobre essas questões. Também dentro disso, o que foi lido hoje também, o comer, beber e vestir, que os gentios andam procurando essas coisas. Então Jesus nos instrui sobre essas coisas materiais, comer, beber, vestir e as riquezas. Depois a gente vê o tratamento do povo do reino com as outras pessoas, ali na questão do julgar, e depois a vida e o fruto do povo do reino, Tudo do povo do reino eu coloquei assim, ou os filhos do reino. Então, assim, que continuemos lendo, durante essa semana, eu também estou lendo, e tente ver essa divisão e para poder ter talvez um aproveitamento e ver outras coisas, Talvez até algum irmão poderia compartilhar depois a sua experiência, o que você viu lendo o Sermão do Monte, Mas vamos continuar aqui. A gente parou vendo as bem-aventuranças. A gente tinha parado aqui no versículo dos misericordiosos. No versículo 7, eu acho que foi isso, Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Chegamos a comentar. E o versículo 8, ele diz assim, bem-aventurado os limpos de coração.
né? Nos versículos anteriores aqui ele fala da fome e sede de justiça, que devemos ser misericordiosos com os outros, né? Devemos ser rigorosos conosco mesmos. Quando fala da misericórdia ali, você deve ser sempre misericordioso com o outro. E seja rigoroso consigo mesmo. Muitas vezes as pessoas invertem. Eu sou rigoroso com os outros, eu exijo um alto padrão de justiça, eu não tolero erros. E comigo mesmo eu sou condescendente, eu sou tolerante, eu sou mais suave. Eu não me cobro com tanto rigor quanto eu cobro os outros. Não convém que isso seja assim. Eu devo ser misericordioso. Então antes ele fala, fome e sede de justiça, misericordiosos com os outros. E o limpos de coração agora é em relação a Deus, né? Limpos de coração. É algo que o Senhor está vendo nos nossos corações. A misericórdia você vai ver no meu trato com você. Mas agora em relação a Deus. Nosso coração deve ser um coração puro. Vamos abrir aqui no Salmo 51, uma oração de Davi. Não poderia esquecer, ao citar isso, de ter um coração puro, dessa oração que Davi fez, né? No capítulo 51, o Salmo 51, verso 10, ele diz assim: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Irmãos, só Deus pode nos dar um coração puro. O salmista pede, cria em mim, ó Deus. Nós precisamos de um coração puro. Um coração puro, e a Bíblia diz que o Senhor nos dá um novo coração, né? Em outras palavras, um coração purificado, um novo coração. No lugar do coração de pedra, o Senhor nos dá um coração de carne, que significa um coração sensível à sua voz, capaz de ser, como disse um irmão há muitos anos atrás, um coração responsivo, um coração que corresponde, é sensível ao Senhor. O Senhor toca e você se constrange, se quebranta. Um coração duro, endurecido, ele não tem nenhuma reação espiritual quando ouve a voz de Deus. Ele continua seco, duro, mas que o Senhor nos dê esse coração contrito e quebrantado. Amém? É um coração que é agradável ao Senhor. Aqui no livro do profeta Ezequiel, capítulo 36, Ezequiel 36, versículo 25. O Senhor está dando aqui uma promessa maravilhosa. Ele diz, então aspergirei água pura sobre vós, e ficareis purificados de todas as vossas imundícies, e de todos os vossos ídolos vos purificarei, e dar-vos-ei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei da vossa carne o coração de pedra, e vos darei um coração de carne. E porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos e guardeis os meus juízos e os observeis. Aleluia, glórias ao Senhor. O Senhor fez essa obra, amém? Você crê nisso? O Senhor fez essa obra. Não há como amarmos ao Senhor, o adorarmos, amarmos a sua palavra, se o Senhor não tivesse feito uma obra na nossa vida. Nós não estaríamos aqui. Aqui diz que o Senhor ia colocar o seu próprio Espírito, aqui com um E maiúsculo, é o Espírito Santo. Ele colocaria do seu próprio Espírito para fazer com que andemos na sua vontade.
É o Espírito Santo que nos faz andar na vontade de Deus. Então aqui diz de um coração novo. Esse coração novo que nos dá é um coração puro diante do Senhor. Amém? Aqui também em Ezequiel capítulo 11. Ezequiel 11. Versículo 19. E lhes darei um só coração e um espírito novo porei dentro deles, e tirarei da sua carne o coração de pedra, e lhes darei um coração de carne, para que andem nos meus estatutos e guardem os meus juízos e os cumpram. E eles me serão por povo, e eu lhes serei por Deus. Aqueles que são o povo do Senhor são aqueles cujos corações seguem o Senhor, cujos corações se dobram diante do Senhor, cumprem a sua vontade, guardam os seus estatutos, os seus juízos. Esses são o povo do Senhor. O Senhor diz: serão o meu povo, e eu lhes serei o seu Deus. Ou seja, Deus é daqueles que Ele pode conduzir, instruir, guiar. Não adianta nós confessarmos que o Senhor é nosso Deus se Ele não está nos conduzindo. Se fazemos a nossa própria vontade, não a vontade do Senhor. Então, irmãos, devemos pedir esse coração puro ao Senhor. Como Davi orou: cria em mim, ó Deus, um coração puro. A promessa aqui, voltando a Mateus capítulo 5, a promessa para os limpos de coração, verso 8, eles verão a Deus. Amém, glórias ao Senhor. Queremos vê-lo face a face. E lá na eternidade, na glória, não entrará coisa alguma contaminada, corrompida. É por isso que o Senhor nos dá uma nova vida, um novo caminho, um novo coração, uma nova mente. Tudo se faz novo, amém? Porque lá não haverá nada contaminado, nós devemos ter um coração puro. O salmista certa vez disse: quem subirá ao monte do Senhor? Ele lançou uma pergunta, porque quando nós olhamos para nós mesmos, vemos tantas coisas das quais precisamos ser livres. E a Bíblia diz que do interior do coração do homem é que sai todos os tipos de pecados. A prostituição, a malícia, a soberba, a loucura, a inveja, tudo isso procede do coração do homem. Então, quando nós lemos o Sermão do Monte e vemos Jesus falando daqueles que são os cidadãos dos céus, isso deve muitas vezes nos levar, nos confrontar, nos levar à humilhação. Senhor, tem misericórdia de mim. Dá-me um coração puro, porque sem santificação ninguém verá o Senhor, mas os puros de coração verão a Deus. Essa é a recompensa. Amém. Agora no versículo 9, ele diz que também bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Estou vendo algumas traduções, algumas, no lugar de bem-aventurados diz abençoados, benditos, felizes. Felizes os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Quem são os pacificadores? Aqueles que promovem a paz. Ao contrário dos contenciosos, que querem contenda. Amém? Você é um pacificador. Tudo aquilo que nós vemos nas bem-aventuranças, todos esses traços de caráter, essas características, tudo isso está plenamente perfeito e completo no nosso Senhor Jesus. Ele é o maior de todos os pacificadores. Jesus fez a paz de nós para com Deus. Os nossos pecados nos separavam do Senhor.
mas Ele nos trouxe a paz. O sangue da sua cruz, através da sua morte, nós que éramos inimigos, agora temos paz com Deus. Então Jesus é o maior pacificador. Mas aqueles que são de Cristo também são pacificadores. Em Hebreus capítulo 12, verso 14, diz assim: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Eu vou ler aqui também, vou abrir a Bíblia aqui em Romanos 12, 18. Romanos 12, 18, ele diz assim: se for possível, quanto estiver em vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira de Deus, né? Porque está escrito: minha é a vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. Portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isto, amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Isso aqui são palavras muito parecidas com o Sermão do Monte, né? Que também fala sobre isso em relação aos inimigos. Então, no que depende de nós, irmãos, devemos ter paz com todos os homens. E o outro texto que eu citei de Hebreus também fala: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Tanto nesse texto quanto nesse de Romanos, ele nos coloca na medida do nosso trato com o outro. Não é uma questão de você dizer: não, mas está tudo bem comigo e o Senhor, eu tenho paz com Deus, mas eu não suporto aquela pessoa. Não, se você não ama o irmão a quem você vê, como pode dizer que ama a Deus a quem não vê? Então o Senhor vai nos medir na medida em que nós tratamos o outro. Seguir a paz com todos, não só com alguns. O Senhor também disse que é fácil amar aqueles que vos amam. É muito fácil retribuir amor a alguém que te dá muito amor. Mas Jesus pede de nós, ele diz que o cidadão que é do reino celestial, aqueles que são de cima do alto, eles são totalmente diferentes desse mundo. Eles conseguem tratar bem até aqueles que maltratam eles. Ele faz tudo ao contrário, ele paga o mal com o bem. Esses são aqueles que não são desse mundo. Alguém dessa terra aqui vai dizer: essa pessoa é do outro mundo, não existe fazer isso. Realmente, nós somos de cima, nós somos do alto. Nossos valores são diferentes. Não temos prioridade nenhuma aqui nessa terra. Não temos esperança aqui. Nós devemos alimentar cada vez mais essa esperança no reino que virá, no reino futuro. Não é aqui nosso galardão, recompensa, descanso, consolação, mas é com o nosso Senhor, o nosso amado Senhor que prometeu vir nos buscar. Ele disse: eu voltarei para vós, vou preparar-vos um lugar para que onde eu estiver estejais comigo também. Ele prometeu. Glórias ao Senhor. Aqui também, em João capítulo 18, também é um texto que eu já citei algumas vezes, mas agora eu vou ler aqui, João 18, 36. João 18, 36. Respondeu Jesus: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, pelejariam os meus servos para que não fosse entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. Eu tenho visto muitas vezes alguns que começam a entrar, alguns cristãos que começam a entrar num caminho de
militância, de uma militância até política, de começar a debater que o cristão ele deve fazer um protesto, e alguns entram por esse caminho de enfrentar autoridades, de lutar por algumas causas de valores cristãos e princípios, mas muitos às vezes se perdem nesse caminho e terminam por misturar as coisas e pleiteando por causas políticas de coisas relacionadas a essa terra. Mas nós vemos aqui no reino de Deus, os cidadãos do reino, eles são pacificadores. Eles não promovem briga, debate, contenda, eles não incitam a provocação, vamos provocar as pessoas. Isso não faz parte do cristianismo. O cristianismo sempre foi os mansos, os humildes, os que não tomam sua própria causa, os que não se vingam a si mesmos, eles dão lugar ao Senhor, eles entregam tudo ao Senhor, o Senhor está vendo. Então devemos tomar cuidado para não confundir as coisas, porque Jesus disse: se o meu reino fosse desse mundo, os meus servos pelejariam por mim, para que eu não fosse entregue. Nós temos até um incidente que chega um momento em que Jesus já estava prestes, depois da Páscoa ali, o Márcio leu aqui, que um havia de o trair, Judas Iscariotes, e depois ele vai para o lugar ali, e vem as pessoas para prender a Jesus. E antes disso, há um momento em que Jesus pergunta se alguém tem alguma espada, e Pedro pega lá uma espada, tá bom, já é o bastante. Então, naquele momento, talvez os discípulos falaram: é agora então que a gente vai partir para cima dos romanos, vai haver um enfrentamento, um confronto. E Jesus falou: basta. Mas essa situação foi apenas para que se cumprisse uma profecia que Jesus cita, para que ele fosse contado entre os malfeitores, está citado. Porém, Pedro, ao tomar a espada e cortar a orelha de um soldado, chamado Malco, Jesus manda ele parar e fala: aqueles que usam da espada vão morrer a espada. E coloca a orelha no lugar ali, cura, não sei se chegou a sair a orelha, mas ele cura. Talvez aqueles discípulos ficaram mais confundidos ainda. É para batalhar ou não? É para combater ou não? Mas Jesus, nesse texto que lemos, ele deixa mais claro isso. Ele fala: meu reino não é daqui, senão meus servos pelejariam. Meus servos, ele está falando isso para Pilatos, Meus servos não estão pelejando por mim. Isso deixava eles mais confundidos ainda. Então, irmãos, não é um combate, um confronto, não vamos os cristãos formar um exército e conseguir armas, não se trata nada disso, Os cristãos, nesse mundo, eles vão ser sofredores. E felizes são os que sofrem por causa da justiça. Está escrito também aqui. Então foi destinado a nós o sofrimento. Porque a nossa recompensa não está aqui. O melhor está reservado para nós, irmãos, para aqueles que sofrem. Deus enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Aqueles que choram serão consolados. Os que têm fome e sede serão fartos, serão saciados. Esse é o reino de Deus, irmãos. Puxa, quantos pregadores têm pregado uma felicidade nesse mundo, que o cristão vai vencer nessa terra, que o Senhor te colocou por cabeça e não por cauda, e citam a Bíblia para mostrar que o cristão vai estar por cima e o nosso Deus é dono do ouro e da prata, e você vai ser rico e próspero nesse mundo. Mas Jesus diz: felizes são os que sofrem perseguição. Felizes são os pacificadores, eles promovem a paz, não promovem contenda. Os cristãos não são da guerra, eles são da paz. Eles não são da contenda,
A Bíblia diz, Paulo ensinando a Timóteo, diz que ao servo do Senhor não convém contender, mas ser manso, apto para ensinar. Então ele está disponível para ensinar. Então, bem-aventurados pacificadores. Em João 18, ainda aqui, no verso 10, João 18, 10, o que eu citei, diz assim: então Simão Pedro, que tinha espada, desembainhou-a e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. E o nome do servo era Malco. Mas Jesus disse a Pedro: põe a tua espada na bainha. Não beberei eu o cálice que o Pai me deu? Então, olha só, a reação violenta de Pedro, de ferir, de combater. Jesus fala: eu não vou beber o cálice que o Pai me deu. E o cálice era ele enfrentar a morte, ele tomar a cruz. Pedro, para, porque eu vou morrer, eu vou me entregar. É a vontade do Pai, é o cálice que eu vou beber. Então, irmãos, se perseguiram nosso Senhor, nos perseguirão. O que está reservado para nós também é sofrimento por causa de Cristo. Então vamos continuar aqui em Mateus capítulo 5. Ele diz no verso 10: bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Aqui diz que felizes são os que sofrem perseguição por causa da justiça. Não é uma perseguição, não é um sofrimento que você mesmo causou. É um sofrimento por causa de Cristo, por causa da justiça. Pedro, escrevendo, diz também que nenhum de vós padeça como um malfeitor, um ladrão, Mas se padecer, padeça como um cristão, por causa da sua consciência para com Deus. Isso é agradável ao Senhor, que por causa da nossa consciência, ainda que venhamos a sofrer um prejuízo aqui, mas Deus vê o nosso coração. Então, esses são felizes, os que sofrem por causa da justiça. Deles é o reino dos céus. O texto que eu citei está em 1 Pedro 4, 15 e 16. Ele diz que nenhum de vós padeça como homicida, ou ladrão, ou malfeitor, ou como que se entremete em negócios alheios. Mas se padece como cristão, não se envergonhe, antes glorifique a Deus nessa parte. 1 Pedro 4, 15 e 16. Não devemos ter vergonha de padecer como cristãos. Não se envergonhe de ser ridicularizado, zombado, tido como alguém fora do tempo, fora da moda, como alguém antiquado, que não é moderno. Não se envergonhe disso. Deus está vendo, o Senhor está vendo todas as coisas. Antes, glorifique a Deus, devemos dar glórias ao Senhor. Jesus também disse assim: lembrai-vos da palavra que vos disse, não é o servo maior do que o seu Senhor. Se a mim perseguiram, também vos perseguirão a vós. Em João 15, 20. João 15, 20. Filipenses também, capítulo 1, versículo 29. Filipenses 1, 29. Diz assim: porque a vós vos foi concedido em relação a Cristo não somente crer nele, como também padecer por ele. Amém. Nos foi concedido também padecer, não somente crer. Paulo também, ensinando a Timóteo, ele diz: todos aqueles que querem viver piedosamente,
em Cristo Jesus padecerão perseguições. Os piedosos vão sofrer perseguições. Aqueles que não vivem em piedade, em santidade, em pureza, talvez não vão sofrer tantas perseguições. Mas na medida que você busca mais a Deus, que você busca ser santo, a Bíblia diz, aquele que é santo, santifique-se ainda. Aquele que está buscando mais se separar desse mundo e buscar o Senhor, ele vai ser mais perseguido. Então não estranhe. O apóstolo Pedro, escrevendo, ele diz, amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós, como se uma coisa estranha estivesse acontecendo. Não tem nada de estranho. Jesus disse, se perseguiram a mim, vão perseguir vocês. Ele prometeu perseguições, mas por fim a vida eterna. Então, irmãos, o apóstolo Paulo também diz, eu tenho por certo que as aflições desse tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Não tem comparação, irmãos. A glória será infinitamente maior do que qualquer sofrimento nesse mundo. Não se compara. Foge de comparação. A dor que você possa passar aqui de perseguição não dá para comparar com o gozo eterno, inefável, indizível, a alegria eterna, que será o desfrute com nosso Senhor. Essa é a nossa esperança. Esse que eu citei é Romanos 8:18. Então aqui, voltando a Mateus capítulo 5, ele continua dizendo sobre aqueles que sofrem, ele continua falando daqueles que sofrem injúrias e perseguições, no verso 11. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo, disserem todo mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus. Porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Então aqui fala até de uma situação de alguém mentindo contra você, dando um falso testemunho. Irmãos, não vamos estranhar, porque a nossa luta não é contra a carne e o sangue. Não estranhe se de repente uma pessoa do nada, que você nunca viu, não te conhece, você não a conhece, e você não fez nada, e aquela pessoa de graça, sem motivo algum, começa a te perseguir. Ela não vai com a sua cara, ela te odeia, e você tenta entender, eu não estou entendendo. Mas isso que não tem nenhuma explicação, nenhuma lógica, nem pode ser algo espiritual. Se não tem nenhuma explicação, nenhuma razão lógica, nenhum sentido, é porque é algo espiritual. A nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas é contra os principados, potestades, as hostes da maldade. Espíritos malignos alugam a mente de pessoas para lançar essas pessoas contra quem? Os filhos do reino, os cidadãos do reino dos céus. Porque nós somos como que invasores aqui, mas nós não somos invasores. O usurpador é o inimigo de nossas almas. Ele que é o usurpador. Mas aqui não é o nosso lugar. Realmente, somos peregrinos e forasteiros. Somos estrangeiros. Não estranhe se você não é bem-vindo aqui. Se alegre, dê glória a Deus. Ainda bem que eu não sou bem-vindo nesse mundo, porque eu não sou desse mundo. O Sermão do Monte, parte do Sermão do Monte que é registrado em Lucas, ele diz ao contrário: ai de vós, quando todos falarem bem de vocês. Ai, daqueles que todos estão falando bem. Não espere que todos falem bem de você, porque é uma questão espiritual. Se por causa da justiça, por causa de Cristo, você não fez nada de errado, e há uma perseguição, isso é algo espiritual. Ore por essa pessoa. Abençoe aqueles que falam mal de você. Orai pelos que vos perseguem, bendizei os que vos maldizem, amai os vossos inimigos. É assim que nós vencemos aqui nesse mundo.
É assim que nós prevalecemos. Não deixe o mal te afetar e você ficar mal também. Não te deixe vencer do mal. Não deixe aquela maldade do outro e você responder na mesma moeda e vai se sujar com aquela sujeira do outro. Você tem um coração puro. Não deixe isso te afetar. Tenha uma atitude muito superior, sublime e celestial. Perdoe. Perdoar é algo celestial, é algo dos céus. Jesus, até ali na última hora na cruz, ele orou e disse: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Até o último momento, sendo escarnecido, zombado, ele perdoa até o fim. Aleluia. Assim Jesus venceu. Nós vencemos assim, perdoando e amando. Assim o amor vence. Quem ama é um vencedor. Então aqui diz que estranhamente diante desse mundo, mas não tem nada de estranho nisso, o verso 12 diz que devemos exultar e alegrar, porque é grande o nosso galardão nos céus quando somos perseguidos, né? Então olha de onde vem, de onde brota a razão de nos alegrarmos. Como podemos ter alegria no sofrimento, na perseguição? Mas ele diz, porque é grande o vosso galardão nos céus. Olhe para os céus, né? Olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Então ele diz, se alegrem, porque o galardão vai ser grande, a recompensa vai ser grande. Não pense no aqui. Quando você estiver sendo perseguido, pense lá. Esse texto de Hebreus, capítulo 12, que fala de olharmos para Jesus, ele não tem só o sentido de você mirar e olhar para Cristo sem se desviar, mas ele também tem o sentido de olhar o exemplo de Jesus, porque diz assim, olhando para Jesus, autor e consumador da vossa fé, da nossa fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezou a afronta. Então ele está falando, olhe para Jesus também, que pela alegria, pelo gozo que lhe estava proposto, qual gozo, qual alegria? De ele retornar para o seio do Pai, de onde ele veio. Ele suportou a cruz. Jesus enfrentou a cruz, já pensando no depois da cruz, de voltar para o seio do Pai. O que mais doeu em Cristo, o maior sofrimento, foi ele experimentar, por um pequeno momento, um afastamento, um distanciamento do Pai. Uma comunhão que nunca antes havia sido interrompida. Mas naquele momento que Jesus disse, Deus meu, por que me desamparaste? Ele estava experimentando ali um afastamento que ele nunca teve do Pai. E Jesus estava ansioso para retornar a essa comunhão. Por isso que pelo gozo que lhe estava proposto, ele suportou a cruz, desprezou a afronta. Então, pelo gozo, pela alegria, que não dá para comparar com o que passamos aqui, também que isso enche o nosso coração e venhamos a desprezar a afronta. Quando alguém te afrontar, isso eu vou desprezar. Isso para mim não está dizendo nada. Isso não se compara com a alegria que o Senhor vai encher meu coração, com a glória que em nós será revelada. Então aqui, nesse versículo 12, termina essa primeira parte onde foi mostrado aqui o caráter do cidadão do reino dos céus. Termina falando dessa alegria, mesmo na perseguição. Em seguida aqui, começa esse testemunho do povo, do reino, no mundo. O impacto desse testemunho dos cristãos nesse mundo é devido a tudo o que nós vimos antes sobre a natureza desses cidadãos celestiais. Isso é que é o impacto. Quando Jesus vai falar, vós sois o sal da terra e a luz do mundo, agora, no versículo 13,
Vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade edificada sobre o monte. Então, irmãos, esse impacto, essa diferença de ser sal da terra e luz do mundo, é por causa do caráter que eles são, que nós somos, os cristãos. O que impacta no mundo como um testemunho são essas pessoas que são humildes, mansos, eles têm fome e sede de justiça. Os cristãos são diferentes, né? Se um ímpio disser a outro ímpio, ele vai dizer assim: os cristãos são diferentes de tudo que a gente já viu. Essas pessoas, elas não existem, elas são de outro planeta. Eles são diferentes. Eles, quando perseguidos, eles não são afetados. Parece que eles não vivem preocupados com as coisas dessa terra, as coisas cotidianas, corriqueiras, os cuidados desse mundo. Parece que eles são desligados desse mundo. Amém. São mesmo. Nós somos desligados desse mundo. Amém. Então, isso que impacta. Só esses que são humildes, mansos, têm fome e sede de justiça, são misericordiosos, são puros de coração, são pacificadores, eles têm alegria na perseguição e são perseguidos. Esses são o sal da terra e luz do mundo. Por causa dessas características, realmente eles fazem toda a diferença no mundo. Agora, imagine, se eles não são humildes, são soberbos, se eles não são mansos. Eu estava hoje conversando com a Beth e estava vendo tudo ao contrário, né? Qual o contrário de alguém manso? O contrário de humilde é mais fácil, né? Alguém orgulhoso, soberbo. Mas o contrário de alguém manso é nervoso? Arrogante é mais próximo do humilde, do contrário de humilde, arrogante. Bom, pela definição do manso, definição espiritual, essa, né? Porque talvez se você buscar num dicionário ou inteligência artificial, vai te falar que manso é alguém muito tranquilo, alguém que fala baixinho, né? Mas nós aprendemos que manso não significa isso. Manso é alguém que foi amansado, foi treinado. Manso é alguém que é domado, ele é sujeito ao Senhor. Rebelde seria o contrário de manso, é alguém rebelde, é alguém indomável, que não é domável. Um cavalo que foi domado, ele é domável, ele é manso, foi adestrado, né? Foi ensinado. O contrário de manso é alguém indomável. É alguém, eu tinha escrito, é alguém rebelde, né? Coré, a rebelião de Coré, né? Houve uma rebelião, uma rebeldia. Moisés era manso. A Bíblia diz que Moisés era o homem mais manso da terra. Por isso que quando ele é perseguido, né, ele se humilhou, né, e colocou diante do Senhor. Ele levou a causa a Deus. Quando você sofrer perseguição, leve ao Senhor, né? Mas leve ao Senhor em oração, pedindo misericórdia sobre aquela vida. Não é pedindo juízo e fogo do céu, não. É pedindo graça, Senhor, abençoa essa pessoa, tem misericórdia, ele não sabe o que está fazendo. Ore como o nosso Senhor orou. Pai, perdoa-lhes, que eles não sabem o que fazem. Quando a pessoa te odiar sem motivo, ele não sabe o que está fazendo. Ele precisa do Senhor na vida dele. O quão lamentável é a vida dessa pessoa, ela precisa de Cristo. Tenha misericórdia dessa pessoa. Se um dia ela crer no Senhor, ela vai entender, vai te amar e vai falar: eu não sabia o que estava fazendo. Então é sempre esse sentimento que houve em Cristo Jesus, né? Um sentimento de amor. Então, ser sal da terra, o testemunho, né? A segunda parte aqui, o testemunho dos cidadãos no reino dos céus nesse mundo.
Ele diz, vós sois o sal da terra. E no versículo 14 ele diz, vós sois a luz do mundo. Por que sal ele fala terra e luz ele fala mundo? Né? Poderia ser sal do mundo e luz da terra? A terra é a mesma coisa que mundo? Não exatamente. A Bíblia, e eu creio, né, o Espírito Santo foi cuidadoso na utilização de cada palavra, e você fazendo a referenciação de termos e de palavras, você vai observar que terra, a Bíblia diz, do Senhor é a terra e a sua plenitude. O Senhor criou a terra, né? A criação da terra, os céus, eles proclamam a glória de Deus, eles anunciam a glória do Senhor. Mas a palavra mundo, ela é utilizada para falar da terra caída. A terra fica corrompida. Então começa a se utilizar a palavra mundo. Então não é apenas aqui sinônimos, cada palavra tem um sentido. Quando fala sal da terra, é no sentido que a terra ficou corrompida. Lá em Isaías capítulo 24 diz que a terra está contaminada por causa dos seus moradores. O sentido aqui, para aproximar do sentido do sal aqui, é que o sal ele é um conservante também. O sal, antigamente, não tinha refrigerador nessa época. Para conservar um alimento, uma carne, você deveria salgar bem aquela carne. Até hoje, acho que vendem, né? Aqueles peixes muito salgados, um bacalhau lá, está lotado de sal. Por que coloca sal? Porque o sal, ele por osmose, ele puxa a água. E aí, o ambiente seco ali, não proliferam germes, bactérias, por isso o peixe não apodrece, estando bem salgado. Então eles usavam sal para conservar os alimentos, para evitar a putrefação, o apodrecimento. A terra ficou corrompida, apodrecida, mas você é sal da terra. O mal só não prolifera mais e a situação não fica pior do que está por causa da igreja nesse mundo, por causa do sal nesse mundo, que são os cristãos, os filhos do reino, os filhos da luz. Senão, a situação já estava bem pior. Então, vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, perder o sabor, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. A utilidade do sal está em fazer a diferença, em preservar. Senão, se nós ficarmos como todas as outras pessoas do mundo, nós seremos desprezados por eles. Eles vão dizer, mas você é igual a gente. Você não tem nada diferente. Você fala palavrão igual a gente fala. Você só fala das mesmas coisas que nós estamos falando todo dia. Nós falamos do dinheiro, nós falamos disso, daquilo. Todo dia que nós estamos falando do nosso esporte. E você conversa e fala as mesmas coisas. Você não tem diferença nenhuma. Eles vão desprezar. Você não vai ser um testemunho impactante. Então o sal ele faz a diferença. Em Levítico capítulo 10, o verso 10, vou ler apenas um desses versículos, mas há muitos versículos, né, sobre isso, que fala que os sacerdotes eles foram chamados para fazer a diferença. Essa expressão fazer a diferença aparece muitas e muitas vezes. A partir do versículo 8, Levítico 10, verso 8. E falou o Senhor a Arão, dizendo: não bebereis vinho, nem bebida forte, nem tu, nem teus filhos contigo, quando entrares na tenda da congregação,
para que não morrais. Estatuto perpétuo será isso entre as vossas gerações. E para fazer diferença entre o santo e o profano, e entre o imundo e o limpo, e para ensinar aos filhos de Israel todos os estatutos que o Senhor lhes tem falado por meio de Moisés. Aproveitando aqui o contexto, aqui essa expressão, como eu disse, para fazer a diferença, aparece muitas vezes. O Senhor ensina uma conduta, um comportamento aos sacerdotes e fala, para fazer a diferença, você tem que ser diferente. E aqui o ensino é que o sacerdote, Arão e seus filhos, eles não deveriam beber vinho e nem bebida forte, por causa do voto que eles tinham, da consagração ao Senhor, e para que o juízo deles não fosse afetado. A pessoa que se embriaga, ela fica afetada no seu julgamento, discernimento. Então eles não deveriam beber. Hoje as pessoas querem relativizar e arrumar brechas, né? Ah, mas pode beber bebida alcoólica, não pode se embriagar. Mas a pessoa não sabe o limite, não conhece. O bêbado nunca diz que está bêbado. Ele não consegue ter a consciência de que ele está alterado. Então aqui era um estatuto perpétuo do Senhor para fazer a diferença entre o santo e o profano, entre o mundo e o mundo, entre o imundo e o limpo. Então o sal tornar-se sem sabor, tornar-se insípido, é perder a distinção. Nós perdemos a distinção e diferença entre nós e as pessoas desse mundo. É ficar igual. Nos tornarmos iguais às pessoas do mundo, iguais às pessoas desse mundo. Ser o mesmo que as pessoas desse mundo, perder o seu sabor, o seu impacto, perder o poder de fazer a diferença, é ficar diferente do caráter que nós lemos do cidadão do Reino dos Céus. Quando a pessoa se torna igual às pessoas desse mundo, então ao invés de ser humilde, ele vai ser soberbo, ao invés de ser manso, ele vai ser uma pessoa rebelde. Então, jamais ele vai fazer a diferença. Jamais será um sal nessa terra apodrecida. Jamais ele será sal para salgar. Se temos a natureza do povo do reino revelada nessas bem-aventuranças, seremos verdadeiramente salgados, pessoas salgadas. Seremos sal para os nossos parentes. Se somos humildes, mansos, misericordiosos, puros de coração, nós estamos fazendo a função de salgar. Não haverá necessidade de repreender os outros ou falar dos erros das pessoas. Eles simplesmente serão afetados pela nossa presença. Algumas pessoas às vezes vão evitar a nossa presença porque nós somos salgados. Nós matamos os germes. Nós freamos a impureza. A sua presença incomoda as trevas. E aqui vem o próximo ponto que ele fala, que vós sois a luz do mundo. Eu vou terminar por aqui, lendo Colossenses, capítulo 4, onde ainda falando do sal, aos Colossenses, no capítulo 4, versículo 6. Vou voltar alguns versículos aqui. Vou ler o 5. Colossenses 4, 5. Andai com sabedoria para com os que estão de fora, remindo o tempo. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibais como vos convém
responder a cada um. A nossa palavra sempre tem que fazer a diferença. A palavra sempre temperada com sal. O sal ele está sempre presente no alimento, mas ele não é percebido, né? Ele não é elogiado. Ninguém elogia um prato falando do sal que está nele. Mas se você tirar o sal, se você esquecer de colocar sal, todo mundo vai reclamar e sentir a falta do sal, né? Assim também nós, como cristãos, nós estamos presentes, talvez as pessoas não percebam a presença, mas estamos fazendo a diferença. A nossa falta fará total diferença, né? Há muitos que creem no arrebatamento, né, pré-tribulacional, que a igreja vai ser arrebatada antes da tribulação. Aqueles que creem assim, né, eles dizem o quão será terrível a presença da igreja ser retirada desse mundo, né? E daí eles deduzem, fazem inferências em relação a isso, né? Mas realmente a presença dos cristãos nesse mundo até poupa os que estão ao seu redor de um juízo maior. Me lembro de uma irmã que ela intercedia por seus parentes, e quando o Senhor a recolheu, foi dito o quanto a intercessão dela iria fazer falta para os seus parentes. Fato esse que se comprovou. E após o recolhimento dessa irmã, que orava, que intercedia e se colocava perante o Senhor, para que muitas vezes seus parentes fossem poupados de juízo, de receberem juízo pelas suas decisões, escolhas, atitudes. E ela estava contendo muitas vezes o juízo de Deus, batalhando em oração, combatendo em oração, intercedendo. E na ausência dessa intercessão, muitos parentes sofreram danos, prejuízos espirituais e juízo. Então, realmente, os cristãos, os filhos do reino, fazem diferença nesse mundo. Você é sal da terra, luz do mundo. Somos chamados para fazer a diferença. Amém, irmãos? Depois nós continuamos meditando, né? O próximo tópico aqui, sobre a luz do mundo. E peço que os irmãos continuem, né, meditando e lendo. Se você ainda não leu 10 vezes, leia, né? Continue lendo, meditando, e até compartilhe também aquilo que você tem visto do Senhor e tem recebido do Senhor sobre o sermão da montanha. E isso tudo às vezes nos leva a um confronto e ver que falta muita coisa em nós. E deve ser assim mesmo. A palavra deve checar os nossos corações e nos levar, nos humilharmos perante o Senhor. Né? Talvez te leve a dizer: ah, Senhor, quanto eu estou distante disso aqui. Mas peça misericórdia ao Senhor. Ó, Senhor, me ajude, Senhor. Eu quero ter esta natureza manifestada. Eu creio que o Senhor já me fez uma nova criatura. Mas, Senhor, que se manifeste cada vez mais Cristo na minha vida. Essas virtudes de Cristo, a mansidão, a longanimidade, o amor, ser um pacificador, ser alguém quebrantado, que chora, ser alguém humilde. Peça ao Senhor, ore ao Senhor, porque você é de Deus e para Deus. Você é um cidadão do reino dos céus. Você nasceu do alto, de cima. Amém? Glórias sejam dadas ao Senhor. O Senhor vos abençoe. Amém.